Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor pelas Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro em Caldas da Rainha, aqui em Portugal. É claro que antes de começar o vídeo propriamente dito, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal. Se você gostar do vídeo, dê o seu like, o seu joinha. E, se possível, acione o sininho para receber nossos vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. E também compartilhe com seus grupos de amigos, conhecidos, com seu círculo de amizade, para levar a palavra de Deus aos confins da terra. Esse é o nosso vídeo em que nós estamos agradecendo a todos. Embora tenhamos pouco tempo de YouTube, já temos, graças a Deus, 100 pessoas que são inscritas em nosso canal. Eu sei que tem canais aí que tem milhões de pessoas. Eu louvo a Deus por isso também. Mas eu quero agradecer a todos que nos ajudam com esse canal, que nós já temos os nossos 100 inscritos. Nós começamos há poucos dias e é com muito prazer e com muito orgulho, com muita honra, que eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. Continue nos ajudando, porque você, a priori, vai estar ajudando também a Deus na pregação da palavra do Senhor aos confins da terra. Meu muito obrigado a todos. Bom, vamos ao vídeo. Hoje nós queremos colocar um título diferente. Uma imagem chocante. É o título do vídeo de hoje. Hoje é dia 11 de novembro de 2019. E a Bíblia descreve o homem pecador em pormenores que formam um quadro triste e, ao mesmo tempo, um quadro chocante. Somos, a priori, a coroa da criação, somos chamados de meninas dos olhos de Deus, como criatura, porém, o pecado deforma o homem. E a base dessa palavra de hoje está aqui em Romanos capítulo 7, versículo de número 18, onde Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, porém, efetuar o mal está sempre ao meu lado. Traduzindo, querer fazer o bem estava sempre com Paulo, mas efetuar o mal era o que mais ganhava força. Com essas palavras, Paulo começa a descrever o que é o homem afetado pelo pecado do Éden. Todo o nosso ser foi contaminado. E vejamos algumas referências na Bíblia que corroboram com esse quadro, né? Vejamos alguns pedacinhos da Bíblia, alguns versículos da Bíblia, em que esse quadro ele é sintetizado, ele é formado, para que possamos dar esse título, uma imagem chocante. Se nós pegarmos pedacinho por pedacinho, colocarmos em uma folha de papel e formarmos um quadro, nós vamos ver que tudo é horrível ao homem pecador. A primeira referência que eu quero trazer para nós está lá em Isaías capítulo 1, versículo de número 5, quando ele fala, o Senhor fala, que toda a cabeça está doente. Toda a cabeça está doente. Ele se referindo à nação como um todo de Israel, ele se refere às coisas horríveis que eles vinham fazendo, e ele fala que toda a cabeça do povo estava doente. É triste, queridos, é triste porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, para termos uma vida. Se fosse falar no dia de hoje, eu poderia até usar esse sinônimo, né? Não é o caso, mas eu vou usar, para termos uma vida glamurosa na presença do Senhor,
uma vida de brilhantismo, uma vida de destaque, uma vida maravilhosa, perfeita na presença do Senhor. E, no entanto, não é isso que acontece, porque a corrupção do pecado afetou demais a criação do Senhor. Mas é vida que segue, né? Vamos continuar em frente, vamos trazer mais um pedacinho da Bíblia. Aos Romanos capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo fala, através das palavras do Senhor, ele escreve que a língua do ser humano é cheia de engano. Ele diz o seguinte: a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Olha a descrição que Paulo faz do ser humano. E Paulo não faz isso da boca para fora. Ele faz isso possuído pelo Espírito Santo para escrever nas Santas Escrituras uma partezinha do que o Senhor Deus vê no homem pecador. É triste, mas é verdade. Continuando nessa descrição do quadro, uma imagem chocante do vídeo, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o Senhor fala para Jeremias escrever, e Jeremias escreve: o coração do homem é corrupto. Ele diz em Jeremias 17, verso 9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Falando assim, nessas 3 referências, parece que nós estamos descrevendo um monstro de uma ficção qualquer. Alguém que viu um filme, descreve aí o monstro, e ele começa a descrever o monstro. A cabeça dele é doente, o coração dele é corrupto, a língua dele está cheia de engano, mas não é um monstro de ficção. Isso é o homem pecador que o Senhor Deus vê em nós e mostra em suas Escrituras. O quarto exemplo que eu quero dar, a quarta referência, também encontra-se através do apóstolo Paulo aos Romanos 3, 14. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, usando Paulo para falar, Paulo escreve o seguinte: que a boca deles está cheia de maldição e de amargura. Vejamos bem o que é uma boca, o que é um lábio, o que são palavras amaldiçoadoras e palavras amargas. Você imagine você passar numa rua e você vê um pedinte, né? Com toda razão. Não vamos pensar no dia de hoje, não. Vamos pensar no cego de Jericó. Digamos lá, o cego de Jericó. Eu não sei se você que nos assiste nesse momento, você sabe, o cego de Jericó, ele portava uma capa sobre o seu corpo. Essa capa, segundo alguns estudiosos, ela era fornecida pelo Império Romano para poder diagnosticar e identificar as pessoas que realmente faziam jus a ser pedinte nas estradas, nas praças, nas subidas dos templos, para não virar, entre aspas, uma bagunça generalizada, qualquer um pedir, como já acontece nos dias de hoje. Nós temos exemplos nos grandes centros, São Paulo, Rio, de pessoas que vivem da mendicância. Pessoas que têm seus carros, têm suas casas, e em determinadas horas do dia, elas se travestem de mendigo, de pedinte, de enfermos, e vão para determinados pontos de grandes centros, e ali elas assumem um papel de teatro, né? De ator, de quem está necessitado, e ali ela estende a mão, e o ser humano, por pior que o ser humano possa ser, por mais chocante que o quadro seja,
Há sempre alguém de coração quebrantado que dá alguma coisa para alguém. Agora imagine um pedinte, esse cego de Jericó de repente estende a voz ao vento: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a boca dele estivesse cheia de amargura e de maldição. Jesus, ao invés de chamá-lo, como estava ali deduzindo que deveria fazer alguns dos seus seguidores, alguns dos seus mais próximos, Jesus, ao invés de chamá-lo e abençoá-lo, Jesus o amaldiçoasse e lhe transmitisse palavras amargas. Pois a palavra de Deus diz, nesse quarto exemplo, que a boca do homem do pecado, ela é cheia de amargura, ela é cheia de maldição. O quinto exemplo, eu quero ler para você, está no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 23. Fala sobre as mãos desse mesmo homem. As mãos desse homem do pecado, influenciado pelo pecado, ela age com iniquidade. Atos capítulo 2, versículo de número 23, preste bem atenção, por favor. Ele fala sobre quando Jesus, pregando o Evangelho, sem culpa, sem mancha, sem nada, simplesmente o povo, seus conterrâneos, seus contemporâneos, eles pegam Jesus, entregam Jesus no Sinédrio, o Sinédrio é entregue às leis romanas, Jesus é julgado, Jesus é condenado. E sabe quem fez isso? Não foram as mãos romanas que promoveram isso tudo, foram as mãos dos seus contemporâneos, as mãos dos seus nacionais, amigos, patrícios. E diminuindo um pouco a passagem, eu vou ler no verso 23, vou ler no 22 também. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milhares de milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós, pelas suas mãos, o matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Aí eu leio, que a mão do homem pecador, ela só age com iniquidade. E a gente tem que acreditar e tem que aceitar que isso é verdade. O pecado tem deturpado o ser humano. O penúltimo exemplo fala sobre os pés desse mesmo homem. Os pés desse homem andam nos caminhos da violência. Aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 15. Eu gostaria de ler também rapidamente para você. Não vai dar tempo, vai ficar estendido o vídeo. Mas a Bíblia dá a entender lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que os pés do homem pecador são pés demasiadamente velozes para derramar o sangue alheio. É um tal de se fazer justiça pela sua própria conta, esquecendo-se que, antes de tudo, o maior juiz é Deus. Esquecendo-se que existem os tribunais, mas prevalece os pés do homem de pecado que correm para derramar o sangue. E último exemplo, eu quero falar sobre Tito, a carta de Paulo a Tito. Paulo falando a Tito no capítulo 1, no versículo 15, ele fala que, além disso tudo, a mente do homem pecador, ela é corrompida. Presta bem atenção. Todas as coisas são puras para o puro. Todavia, para os impuros e para os descrentes, nada é puro. Porque
tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Corrompida por quem? Deus corrompe alguém? Deus corrompeu alguém? Não. Corrompida pelo pecado que tão de perto nos assedia. Parece que eu descrevi a imagem de um monstro de um filme que eu vi ontem na televisão. Mas não. Eu descrevi uma imagem chocante que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos apresenta uma imagem chocante do ser humano que vive no pecado. E qual é a imagem desse homem, desse ser humano? Toda a sua cabeça está doente. O seu coração é corrompido. A sua língua está cheia de engano. A sua boca está cheia de amargura. As suas mãos agem com iniquidade. E os seus pés andam nos caminhos da violência. E pior de tudo, a sua mente está totalmente corrompida. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?